a palavra. Por favor, quem que gostaria de falar? Saraiva. Curi, acho que eu queria aproveitar um pouco do que a gente viu naquela visita que nós fizemos agora em janeiro, nas 3 instituições, Olin College, MIT e Illinois. Naquela visita eu tive 2 sentimentos conflitantes ali, né? Talvez não tão conflitantes. Um de ver uma tremenda esperança de ver como um curso de engenharia pode ser motivador, entusiasmante, pelo que a gente viu dos alunos que estavam envolvidos, que nos acompanharam, os alunos de lá, né? E, ao mesmo tempo, me senti bastante mal de ver como a gente está longe daquilo, né? E estando aqui, né, nessa instituição. Do que você falou, a minha impressão é o seguinte, que o nosso principal problema é a questão da regulação, excesso de regulação. A gente está muito amarrado aqui. Qualquer mudança que a gente queira fazer, ela sofre de um problema de regulação interna, ou seja, a própria escola, a universidade restringe muito o que você quer fazer, né? A própria corporação, então mudanças são muito difíceis, as pessoas tendem a não querer mudar. Mas também eu acho que isso vem de fora, isso nós conversamos até. Ou seja, se você tentar fazer um currículo, um curso muito diferente aqui, possivelmente você vai levar uma chapuletada na hora da avaliação do próprio curso. Então, acho que esse é o problema básico que a gente tem. A gente tem excesso de regulação. Qualquer coisa que se queira fazer, como você mencionou, mas o professor não vai ser fiscalizado, o aluno, deixa. É cultural isso do Brasil, tem que ter lei para tudo, e lei não regula nada. Regula tem que ser depois, ver o processo, como é que eventualmente aquilo, qual foi o desempenho daquilo. Acho que se a gente não atacar esse problema, a gente vai continuar tentando fazer reformas que vão ser sempre pequenas, tímidas e insuficientes. A gente não vai passar se não tiver essa mudança. E acho que o CNE tem um papel importante aí. Todas essas diretrizes, elas têm que ser, para mim, fortemente mudadas, né? Muito mais liberalizadas. Fez errado, pune, mas não impede que faça. Não impede que faça bem feito. Primeiro, feito errado, deixa punir como polícia para frente. Segundo, nada é permanente. A gente fez uma diretriz como se a gente estivesse fazendo o mandamento de Deus, né? Aí uma diretriz, agora saiu diretriz. Xiii, na diretriz, agora acabou tudo, acabou o mundo. Uma diretriz pode durar 6 meses, a gente muda. Tá certo? Não, está no decreto, isso aí está no decreto, então acabou. Está no decreto. Como diria minha mãe, Jesus Cristo, não pode ser assim. A gente tem que olhar esse negócio de outra forma. Tá certo? Nós temos que ter autoridade, eu só vou dizer isso, nós temos que ter autoridade como atores relevantes, expressivos, predominantes nessa arena, e tomar essa situação também a nosso cuidado e pressionarmos adequadamente o Estado. O Conselho Nacional de Educação é um órgão do Estado, não é um órgão do governo. Nosso mandato é sancionado pelo presidente, por decreto do presidente da República, e não combina com o do governo. Nós temos liberdade de escutar, esperamos escutar, para que possamos agir de forma a corrigir as ações do governo. Porque senão a gente só corrobora, não é? E o CNE vira um órgão sancionador de ações temporárias, que viram permanentes. Desculpe. Curi. Eu só queria pedir que a gente fizesse uma rodada de 2, 3 perguntas, porque senão você vai levar a sério e vai sair daqui depois da manhã, tá? Então, e gostaria muito que as pessoas que tomarem a palavra, que elas se apresentassem, porque os nossos internautas não sabem quem são vocês, tá? Quem está inscrito agora é o professor Cardoso. Por favor, pode se apresentar, Cardoso? Depois é você. Você. Você quer coordenar? Não. Bom, primeiro eu quero parabenizar o rico conteúdo que você passou para nós, Cúrio. Meu nome é José Roberto Cardoso, sou professor da Escola Politécnica, e a minha pergunta é ouvir a sua opinião sobre a tendência mundial das escolas de engenharia, sobretudo, de se submeterem a processos de acreditação. Então a gente percebe que isso já ocorre há alguns anos na América do Norte e está se difundindo em grande escala na Ásia, por exemplo. Então, eu gostaria que te desse uma opinião sobre isso, porque já existem movimentos na América Latina nessa direção. Ok.
Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Messias, eu sou professor da Escola de Engenharia de Lorena, da USP. Fui convidado, né, pelo CNE durante o ano de 2017, em alguns momentos, com o CNE, CESU e a ABENGE, para ajudar a escrever as novas diretrizes. Então, boa parte do que está lá, a gente teve a oportunidade de ajudar. E, principalmente, aproveitando, né, a fala do professor, fica o convite, inclusive, né, para colegas que queiram ver um pouco disso lá em Lorena. Nós fizemos um modelo onde nós fomos para Harvard, eu particularmente trabalho em Harvard, lá com Eric Mazur, MIT, Olin College, Stanford, e algumas dessas principais geradoras dos PBLs da Europa, como Dinamarca e Holanda. Baseado nisso, a gente construiu um modelo que está rodando em Lorena, e nesse sentido, né, o Cury já conhece um pouco do nosso trabalho. Eu gostaria de fazer uma pergunta, e quem sabe pergunta com proposta, né, de uma possível junção de esforços CNE, CESU, claro, USP, né, nesse contexto, para que de alguma maneira a gente pudesse, nesse contexto das novas diretrizes, Indústria 4.0, inovação no ensino de engenharia, uma espécie de, não vou chamar de modelo, né, mas um consórcio, onde a gente pudesse mostrar para o Brasil todo, para as escolas de engenharia, as boas práticas que já estão acontecendo. E é claro, a partir daí, muitas outras, tem muito o que se fazer. Mas o fato é que hoje a gente já sabe, boa parte dessa evasão elevada que foi aqui, né, enfatizada, se deve a um problema nosso. Nós que fazemos a gestão das escolas de engenharia. As nossas escolas, elas não são motivadoras. As nossas salas de aula, elas não são nem um pouco motivadoras. E boa parte dessa evasão acontece por conta do aluno chegar na escola e não ver engenharia, né? Isso foi discutido. É claro que só esse assunto, né, nas nossas reuniões lá em Brasília, a gente discutiu bastante. Aqui ele estava junto, né, o professor Cardoso também. E na ABENGE, dentro da ABENGE, isso foi amplamente discutido. Então, sintetizando, né, uma possível junção de esforços CNE, CESU e USP, principalmente, para a gente criar, quem sabe, um lugar para mostrar essas experiências bem-sucedidas e que isso sirva de motivação, né, para que outros possam, de alguma maneira, caminhar proativamente nesse sentido. Vou passar a palavra para você, Cury. Só queria... Pode ser mais um, se quiser. Mais um? Então, o próximo é só falar quem está inscrito aqui. Tem Mário Salerno. Eu não sei o seu nome. Seabra. Depois Laerte, Luiz Bevilacqua. Eu pulei você. Todo mundo vai falar, fica tranquilo. Acho que você pode rodar por ordem, porque todo mundo se inscreveu. Não, mas são três. Tudo brincando. Vai lá. Pode falar, Mário. Pode ser mais um. Oi, Cury. Obrigado pela presença, prazer te ver de novo, faz tempo que não te via. Eu queria que você comentasse um pouco mais do processo institucional, tá certo? Como é essa discussão dentro do CNE? Porque o CNE é uma câmara, digamos assim, né? Quase uma câmara, e deve ter posições diferentes, etc. Como isso está andando lá dentro e que você detalhasse mais um pouco para onde está indo, certo? Para onde está indo essa a hegemonia, a hegemonia do pensamento do Conselho Nacional de Educação sobre engenharia mais especificamente, né? Tem um ponto que eu gostaria que você comentasse, é o seguinte, tirando essa fase que espero que seja uma fase que está mais difícil arrumar financiamento para pesquisa, em geral não é tão difícil achar financiamento para pesquisa, pelo menos para os grupos aí mais relevantes de pesquisa, né? Digamos assim. Mas é muito difícil. Hoje está. São Paulo, talvez sim. Que seja, tá? Mas hoje está pior, não é? Mas teve uma época que nem com o CNPq e tal era tão difícil assim. Era disputado e tal, mas
tem um recurso, você sabe como ele funciona, você pode discordar ou não da regra, etc., mas é mais ou menos claro o processo. Mas financiamento para laboratório didático não existe. Então, eu consigo ir na FAPESP comprar um supercomputador, mas se eu quiser 2 para usar didaticamente, eu não consigo. Certo? E assim vai. Acho que esse é um problema, porque às vezes por dentro do orçamento fica mais complicado você instrumentalizar laboratórios. A gente fez alguma coisa lá no meu departamento em produção, dizendo que era pesquisa, usando para pesquisa com uso múltiplo, etc., com alguns editais da USP, mas acaba sendo um gargalo quando a Universidade Brasileira ela não tem essa rubrica para o seu, dentro do seu orçamento de recurso próprio. Perfeito. Cury. Bom, professor Cardoso, de fato a gente precisa entender o que é um processo de acreditação. Cardoso. Não, imagina. Como é que o senhor caracteriza esse processo de acreditação, tá certo? Qual é a amplitude dele, por quem ele é feito, qual é o procedimento, né? Porque a gente pode traduzir isso para o país com nossa avaliação, tá? Que é acreditadora, ou seja, sem ela nada existe, ou sem ela nada se transforma, tá certo? Em determinada visão, a gente tem um processo de acreditação brasileira para instituições e cursos. Não é? Mas, obviamente, o senhor se referia talvez a um processo de acreditação dinâmico que instigasse a transformação. É o que não ocorre aqui. Não é? Nós tivemos algumas experiências e vimos todos, sem exceção, todos os 3 ou 4 grandes departamentos de grandes instituições de reputação mundial que nós visitamos, né? Todas elas tinha um projeto inovador que começou uma semana antes de a gente chegar. Não é isso? Era ali, era quem tinha. Eles já tinham feito várias, mas tinha uma nova chegando ali. Tá certo? Engenharia médica, fusão entre medicina e engenharia, nova contextualização do programa institucional, nova configuração do departamento, né? Cursos híbridos que a pessoa fazia engenharia e medicina junto, né? Até dinâmicas mais amplas do ponto de vista da inserção de áreas básicas de outras áreas para que formasse, né, uma visão filosófica, cultural, humana. Mas olha, tudo a gente viu recentemente sendo organizado. Não é? Recentemente sendo organizado. Sala de aula é uma coisa quase inexistente, não é? São salas de discussão, debate, onde a prática é feita junto, o laboratório está integrado, o laboratório de ensino está integrado à aula, não tem aula em laboratório, aula teórica, tudo feito em ambientes comuns. Então, obviamente, um processo de acreditação deve fortalecer essas transformações. Deve ser uma escuta que as instituições fazem junto à sociedade para fortalecer a transformação, né? O nosso processo de acreditação, infelizmente, muitas e muitas vezes tem um efeito contrário. Fortalece a conservação. Bom, mas eu acho que é importante notar isso, é importante a gente tentar refletir sobre isso, abrir espaço para isso. Talvez isso seja uma fórmula para a gente superar esse atual estágio da nossa avaliação. Eu agradeço a tua questão. Messias, esse consórcio está aceito, é óbvio, né? A gente não tem muito tempo para tanta imaginação, mas eu acho que é muito bom que haja um esgotamento da visibilidade das boas práticas brasileiras. Eu acho que elas não são visíveis e, por isso, Bevilacqua, não são protegidas adequadamente. Se o teu projeto lá fosse mais visível nacionalmente, talvez fosse mais protegido. Não pelos membros internos, pelos membros externos. Não é? Isso chama-se controle social, que é uma forma de garantir a política pública. Não é? Então, está aceito, eu acho que a gente tem que criar, não sei se com esses atores, o CNE certamente, o Ministério da Educação pode colaborar, acho que as universidades podem aderir, acho que a USP poderia participar de um modelo desse tipo de ação, construída adequadamente, não é um dia, não é uma feira, mas é um processo que a gente tem que inventar, que organizar, que mobilize, não é, a visão em torno das boas práticas. Eu acho que a mobilização contínua e permanente é fundamental. A CAPES, né, que
ineditamente, vem acompanhando os trabalhos do CNE. O CNE, por muitos e muitas décadas, virou, de fato, um cartório de de ações puramente interarena, né? Como já, não um cartório, mas uma ação focada basicamente em ações interarena, tá certo? Era assim na época do Conselho Federal de Educação, que aliás foi fechado por conta disso. Né? O CNE tem que ter esse dinamismo, né? E a CAPES, numa relação estreita conosco, vai lançar um edital em conjunto com as diretrizes para financiar práticas inovadoras, inclusive com forte presença internacional, né? Intercâmbio, experiências, etc., e que gere modelos transformadores no processo de aplicação, né, das novas diretrizes, né, que é uma motivação para a CAPES fazer isso. Então, eu acho que isso também pode ser feito para dentro, ou seja, a gente tem que fazer uma coisa, talvez como ciências com fronteira, né? Fazer algo que estimule mais o intercâmbio interno e faça com que ele seja mais visto. Está aceita a proposta, depois a gente senta para desenhar, mas eu acho que isso é importante, agradeço a sugestão. Não vamos matar isso, não. Eu acho que isso é importante. Como uma das formas de mobilizar a aplicação das diretrizes, inclusive. Discutimos na MEI, não é? Você estava lá na semana passada, justamente isso. Agora é hora de nós passarmos para a fase mais difícil da política pública, que é a implantação. Né? Construir agenda, mobilizar, ainda pode ser, né? Pode ser uma coisa menos complexa. A implantação é muito complexa porque tem esse viés adicional, isso tudo. Por isso tudo, uma próxima conversa ajuda a ampliar essa fase. Mário, primeiro, de baixo para cima, eu concordo francamente que nós temos que ter um financiamento para equipamento didático e acho que os Conselhos Nacionais de Educação podem ajudar a partir justamente dessas diretrizes e da sua absoluta importância no processo de transformação da formação. Tá certo? Acho que a gente pode estender essa conversa para a FINEP. Aliás, com a FINEP, nós construímos recentissimamente um edital a juros talvez negativos, etc. Eu falei com o presidente da FINEP, para financiamento de equipamentos do setor privado. E usei como argumento as diretrizes. Tá certo? Vão vir diretrizes de engenharia e essas coisas não tem como investir. Tem que ter uma linha de financiamento. Bom, casou que ele estava com excesso de adtem, acho que não tem vazão, etc. Eu sei que sai um bom edital que vai... Eu acho que isso tem que ser feito no setor público também. Não é isso? Acho que vale a pena o CNE, e eu me comprometo com isso, reunir com as agências e fazer um pequeno comitê para que isso represente, talvez, uma pressão positiva. Nos processos, se você puder ajudar, eu gostaria muito, porque daí a gente consegue levar, enfim, não é? Uma customização para esse recurso, etc. Tal, né? E dimensioná-lo adequadamente, já que nesse projeto da CAPES, evidentemente, não tem equipamento, né? Tem apoio de viagens e de pessoal e tal. Mas eu acho que deve ter um pouco de dinheiro para ser gasto como a gente não queira. Bom, em relação ao processo nacional, é o seguinte, os conselheiros, cada Conselho de Educação é organizado por 2 câmaras de 12 conselheiros. Tá certo? Cada conselheiro é escolhido num processo que escuta 73 entidades. Cada uma delas pode indicar 3. Esses 3 passam por diversos escrutínios, chega no ministro, o presidente escolhe e define. Não é? Geralmente, para cada edição de abertura de vagas, são 5 vagas, não é? De conselheiros. Então, há uma certa heterogeneidade de visão, não é? Mas no caso das diretrizes em geral e dessa em particular, há uma homogeneidade plena, não há discordância em relação a esses pontos. Não é isso? O relator das diretrizes é um sujeito do FGV e que não tinha uma disposição como nós de ter vivido um pouco esse debate, mas rapidamente o aceitou, rapidamente adotou, e em nome justamente da organização curricular que nós estávamos falando agora, tá certo? Que eu vou chamar de diretrizes das diretrizes. Essas têm que ter validade para todas, porque senão acontece o que o Messias disse. Ninguém aguenta, tá certo? Aula, 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 em temas
distantes, inclusive, do curso que ele entrou. Não é? Isso tem que mudar. A forma de organização é tão importante quanto os conteúdos que vão ser estudados. A forma de avaliação é tão importante. E a forma de acolhimento do aluno é muito importante. Não é isso? Ou seja, se a gente pega alunos preparados, isso é muito comum, em matemática, língua portuguesa, cultura geral, o currículo tem que ter um espaço para que esse aluno seja acolhido, isso seja de alguma forma corrigido, no limite, pelo menos, do processo, não é? E não ignorado, como é frequente. Não é? Portanto, a diretriz da diretriz nos une em torno das áreas. Acho que isso nós não vamos ter problema. O processo é o seguinte, ele foi feito com várias entidades, inclusive extraeducacionais. Agora, o relatório vai para uma audiência pública, depois ele vai para a votação na Câmara de Educação Superior e depois segue para o homólogo do ministro. Esse é o trâmite. Pronto. Quem vai falar agora é a segunda rodada, é o Seabra. Bom, tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui também ouvindo as suas palavras. Eu gostaria de voltar a um assunto Você que pode se apresentar, por favor? Desculpa. Obrigado. Professor Seabra, eu sou vice-presidente da Comissão de Graduação da Poli USP. Eu gostaria de voltar a um assunto que você mencionou em dois momentos distintos, que eu acho que tem muita relação, que é a autoridade e a autonomia. No início você fez uma certa crítica à autonomia, mas, ao meu ver, essa crítica está mais ligada ao processo de autoridade, ou de certificação, ou de avaliação, do que propriamente em haver a autonomia. Mesmo porque, como você disse, não havendo autonomia, há o engessamento também. Nesse sentido, eu fico me perguntando se realmente, quando um curso é criado, há uma discussão séria, e não apenas no papel, né, com relação à vocação e demanda regional, e também quanto aos resultados de aprendizagem, ou seja, as competências, valores desejados quando o curso é aberto, porque eu acho que essas questões elas podem realmente aprimorar esse processo. E também se o comitê, quando avalia, ele leva isso em conta. Ou seja, na minha visão, é mais um problema do Estado do que da autonomia. Gostaria que você comentasse sobre isso. Bom dia, meu nome é José Aquiles, sou da Escola Politécnica, também da Comissão de Graduação. A gente podia até fazer uma reunião aqui, tá quase metade da comissão está aqui. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Uma específica sobre a proposta nova das diretrizes curriculares de engenharia, que estão em discussão no CNI, também na BENGE, que fala novamente da questão das competências, habilidades, atitudes, que já existiam lá em 2002. Acho que é muito isso que o Vanderly tem falado, né? Muito do que está se pensando para hoje já estava escrito em 2002, mas as escolas de engenharia não implementaram, né? Isso é fato, né? Existe até uma dificuldade, a nossa comissão de graduação tem uma dificuldade enorme de entender esses conceitos de competência, habilidades, atitudes, e como colocar isso dentro das propostas pedagógicas. Então, isso é uma discussão que voltou à tona, né? 2002 já tinha esse conjunto de temas, né? E voltou à tona agora. Agora tem a discussão da redução de horas. Existe, acho que um confronto aí. Aparentemente, a BENGE defende redução de hora-aula e parece que o CNI não defende manter as 3.600. Então, as minhas perguntas são especificamente sobre isso. E sobre uma proposta que, alguns anos atrás, o professor Cardoso até participou também, de um curso de mestrado profissional sobre educação e engenharia, que já ocorreram 3 tentativas, e as 3 tentativas foram a CAPES barrou, né? Era um mestrado, o último era um mestrado profissional em rede, semipresencial, no estilo dos prof, aí, né? Prof. Mate, Prof. Física, Prof. Letras, que foram aprovados, a USP até participa de vários deles.
a gente submeteu essa proposta inspirado nos modelos americanos que já existem também na Europa, de cursos de mestrado, doutorado sobre educação e engenharia, que já existem lá, já existem departamentos de educação e engenharia, especificamente em algumas escolas americanas. E existe uma linha de pesquisa, aí na linha do que o Salerno falou, existe financiamento da National Science Foundation, que é o CNPq americano, sobre educação e engenharia, que financia pesquisa, laboratório, novas práticas, né? Isso não existe no Brasil. Existe o que me falo é que existe um conflito entre a educação e a engenharia, que nós estamos numa coisa multidisciplinar, que envolve as duas coisas. A educação não quer perder recurso, e fala que a engenharia já tem recursos, e a engenharia não reconhece essa área como área de pesquisa. Então, eu queria que você respondesse um pouco sobre essas questões. Obrigado. E agora o terceiro, Laerte. Você tem a terceira e última, você já tem 2 inscritos na próxima rodada. Acho que deu algum crepe aqui. Alô. Bom, meu nome é Laertes Nevar, também sou professor da Poli, e eu tive a oportunidade de participar de um projeto de um curso novo que chama Engenharia da Complexidade. Mais alto, Laerte, por favor. Tá. Bom, então, uma coisa que eu acho que essa proposta ela vai ao encontro de algumas diretrizes que você colocou aqui durante a sua apresentação, que a gente tem um projeto que inverte o curso. A ideia de inversão do curso é que o aluno participe junto com os professores, todos, aliás, e também com um programa de pós-graduação, de projetos desde o início do curso. E assim, eu não vou me alongar muito no projeto, porque acho que seria legal poder discutir mais com vocês, mas a gente propôs 3 saídas para esse curso que, ao nosso ver, vão ao encontro de necessidades da sociedade, que seriam a questão da energia, recursos do mar, a questão de cidades, a questão de serviços, inclusive pensando na ideia de inovação, um pouco além da indústria especificamente, mas numa ideia que você congregue não só a questão da produção industrial, mas tudo que vem junto, inclusive com a questão das cidades, a questão do planejamento urbano e outros aspectos, por exemplo, as externalidades, tanto positivas quanto negativas, que qualquer projeto de engenharia tem. Então, assim, a ideia é realmente partir de um processo integrativo, e como a gente não tem condições de ter na nossa matriz curricular todas as disciplinas necessárias, uma questão que a gente traz como uma proposta pedagógica é que o estudante, ele, junto com professores, ele venha buscar o conhecimento necessário na área de humanas, biológicas, todas as outras que também precisam fazer parte do projeto de engenharia. Eu tenho mais 3 inscritos, mas vai ficar para a segunda. Você aguenta a terceira rodada? Aguenta até a hora que você terminar. Eu tenho energia sobrando. Seabra. Isso é raro no governo federal, toma cuidado. Eu sou raro. Seabra, eu acho que você tem toda a razão. Você interpretou corretamente a visão de autonomia, tá certo? A visão de autonomia é que ela é imprescindível para a universidade. Não é? No entanto, ela vive uma crise de autoridade. Isso pode ser ruim para todo o setor. Para todo o setor, tá certo? No caso do procedimento de expansão de matrícula pela autonomia, isso é um recurso legítimo, regular, mas virou o foco da autonomia. O foco da autonomia é integração, pesquisa, ensino e extensão. Tá certo? O foco da autonomia é poder desenvolver projetos, como o Laerte acabou de dizer. O foco da autonomia é criar cursos inovadores. O foco da autonomia é fazer planejamento. Tá certo? Não é reproduzir uma faculdade com fôlego de ser autônomo. Porque, no final das contas, você vai ver qual a diferença entre uma universidade e uma faculdade. Uma universidade dessas, que só abre graduação. Não é? Se nem os mestrados e doutorados estão integrados à graduação, estão inclusive em prédios diversos, tal, etc. Nenhuma. E qual é o ganho para a sociedade disso? Porque a autonomia gera um ganho para a sociedade. A autonomia não é um prêmio para o reitor, não é, Vilar? Eu ganhei um prêmio hoje, eu virei autônomo, tá certo? Não é? E nem uma comodidade para o docente. A autonomia é um ganho social.
Se não for verificado qual é o ganho social da autonomia, tem problema. E nós temos que resolver o problema. Por isso você tem toda razão, o problema é da política pública, não é da universidade. Tá certo? Ela exerce essa autonomia dentro do padrão regular. O problema é o padrão regular e o processo como ele é avaliado, que nós temos que superar. Né? Foi muito bom para o país, ajudou demais, deu regra, antigamente qualquer coisa era universidade, cerceou. Nós temos 57, mais ou menos, instituições que não conseguiram virar universidade, o que não acontecia no passado. Então, entendo, eu não estou falando que o que tem é ruim, eu estou falando que o que é ruim é que a gente não vai além. Esse é o problema, tá certo? A gente não entende a consequência do que tem. Né? Esse é um problema sério. E é claro, valores regionais, enfim, a agenda de expansão tem que levar em consideração o padrão de desenvolvimento. O padrão de desenvolvimento em função da conversão de bem econômico, da ampliação e expansão do espaço econômico, da inclusão social, da ampliação cultural do país. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas essa agenda é curricular, é institucional curricular, é a política institucional curricular da instituição. Tá certo? Isso é política institucional de abrangência, que não é, na minha opinião, precisa ser, vamos dizer assim, melhor e adequadamente avaliada. Tá? Professor Aquiles, o que diferencia 2002 de hoje é muita coisa, tá certo? Embora que ela não tenha sido cumprida, acho ótimo, lamento, todos nós lamentamos, mas passou. Né? Nós estamos trabalhando agora com uma nova visão de organização curricular, que não estava trabalhada lá atrás. Isso muda tudo. Né? Isso muda tudo. O conceito de sala, conceito de interação, conceito de participação do estudante, conceito de práticas, conceito de revisão de disciplinas interdisciplinares, mas básicas para o curso. Não é? E transdisciplinares específicas. Quer dizer, são vários conceitos interagindo com o processo. Não é? A coisa das 3.600 horas, para mim, francamente, é o que menos me incomoda. Não é? Eu acho, e a tendência da diretriz é colocar horas referenciais. O curso deve ter horas referenciais, anos referenciais. Mas vem um projeto institucional curricular que quer expandir isso, por exemplo. Não pode, porque a diretriz diz que tem que ter aquele limite. É igual ao projeto institucional que quisesse expandir, ou que tenha expandido as atividades práticas, não pôde, porque tinha um limite de 20% de estágio. Não é? Como é que faz? Eu conheço o processo avaliativo que negou curso de 6.000 horas, porque disse que era um curso falso, que não podia existir o curso de 6.000, era 3.600. Entendeu? Então, a gente tem que ter uma diretriz capaz de dialogar com a política institucional. A diretriz é política institucional. A diretriz é formulação para as políticas. A diretriz não é a política institucional. Não é? Se uma instituição pegar a diretriz e colá-la, está fazendo um péssimo trabalho. E devia ser avaliada negativamente por isso. A diretriz é um processo de estímulo a políticas institucionais, curriculares, políticas institucionais de gestão de pessoas, política institucional, tá certo? De gestão de estudantes, não é? Integradora de extensão, ensino e pesquisa, mesmo instituições que não sejam universidade, não tem a menor importância. Então, isso tudo é relevante. Isso tudo não estava em 2002. Não é? Sem contar uma atualização básica dos conteúdos, né, que aconteceu nos últimos 10, 15, 16 anos. Tá certo? Então, eu acho que são coisas distintas. O fato de serem boas e não terem sido adotadas não significa que não possam ser melhores e agora serem adotadas. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Né? A gente discutiu bastante isso, né, Messias, na Benja, etc. E acho que a gente tem esse entendimento. Agora, muita coisa de 2002 também está contida aqui. Né? Acho que é isso. Laerte, isso, o que dizer, né? É um curso que a gente espera que possa ser organizado a partir das diretrizes, tá certo? Independente e aí vem os limites, né? Tem um tal do manual, você não pode ter curso. Se você fosse uma faculdade, você não poderia criar esse curso, porque o MEC não tem no manual engenharia de complexidade, tá certo? Você vê a questão da autonomia e da não autonomia? Quer dizer, uma faculdade não pode criar, não pode melhorar a vida do estudante, tá certo? Mas com a universidade pode. Então, eu acho que essa ideia de interação, maior interação entre o protagonismo do aluno e do docente, um processo que não seja
cronológico digamos assim, construtivo da forma cumulativa de conhecimento, um processo que se abra para problemas da sociedade, integre no curso o que a sociedade que é transdisciplinar, tá certo? O mar é transdisciplinar, mas o quê? Não tenho culpa. Energia é transdisciplinar, não é isso? Então, eu acho que essa é a ideia das diretrizes. Se você já fez um curso desse, seria bom você se juntar aqui com o Messias de poder, não é? Iluminar o conjunto da arena, essa boa iniciativa. Eu fiquei muito interessado com ela e gostaria de conhecer mais. Pronto. Estou sendo super breve, hein? Colaborando com você. Você não é engenheiro, mas está cumprindo horário, é isso que você está falando? Exato. Bom, desculpa, perdão. Eu anotei aqui mesmo. Mestrado em Educação e Engenharia. Eu acho isso uma estreiteza da CAPES, falando francamente. Uma estreiteza absoluta. O predomínio da representação diária não pode consolidar a política pública. Isso é uma irresponsabilidade do gestor público, deixar decisões com transitórios comandos, não é? Expressos a partir de indicações também, não é? que são importantes, mas não podem responder pelo avanço ou pelo retardo, pelo conservadorismo da política pública. Isso aqui não é uma questão técnica, como talvez a representante diária julgou. Isso aqui é uma questão de política institucional. Acho que deve ter sim. Olha, eu sou membro do Conselho Superior, eu vou levar essa proposta. Se você puder me enviá-la, estava em meu e-mail, eu faço questão de levar e reabrir essa conversa. Porque a gente não pode também estreitar a agenda, tá certo? A partir de procedimentos já existentes, porque você nunca vai ter agenda. Tá certo? Se a agenda expressar o que já existe, não tem agenda. Não é? A agenda de 2015 vale para 2018, né? Aquela agendinha que a gente tem. Não é isso? Não é possível. Tá certo? Então, foi bom você ter colocado isso. Eu espero que você me mande. A gente tem uma reunião no Conselho Superior agora. E lembre-se que mudou os representantes de áreas. A gente fez um esforço imenso para mudar mesmo, para construir representações que possam, digamos assim, dialogar mais. Não que as outras fossem ruins, são excelentes cientistas, são excepcionais e garantiram a qualidade da CAPES, que é um organismo, não é, visível no mundo inteiro pela sua qualidade. O problema é sempre que eu digo, nós precisamos ir além. Não é? Questões como essa têm que ser tratadas pelo Conselho Superior, não pela representação diária. Essa é a questão. Não é? É só uma questão de comunicação, de melhor comunicação, tá certo? E para esses novos que chegaram, mesmo que esses novos sejam repetidos, sejam reconduções, nós estamos dizendo isso com clareza. Tá bom? Por isso que eu disse que nós mudamos agora. Estou entrando agora na terceira e última rodada, para não extenuar o nosso palestrante. Tem 4 inscritos, eu vou falar rapidinho. Depois tem o Luiz Bevilacqua, o professor, Mauro Zibovicius e a professora Lied. Se alguém quiser se inscrever agora, senão vai ficar para o próximo debate. Tem a jovem ali. Então, você... Repeteco paga a taxa, tá? Deixa eu falar para vocês, estou brincando. Eu queria só lembrar os internautas, ia@responde.usp.br, manda suas perguntas. Como é bem possível que o palestrante não tenha condições de responder, a gente encaminha as perguntas para ele responder por e-mail para vocês. Segundo lugar, o próximo debate aqui do Observatório será no dia 22, semana que vem, terça-feira, às 10 horas, com o Álvaro Prata, que é o secretário de Inovação, Políticas e Programas de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ele vai falar sobre a regulação do novo marco de Ciência, Tecnologia e Inovação, dia 22, às 10 horas da manhã. Eu queria ser um pouquinho impertinente, o prezado Cury, mas veja, nós estamos na terceira rodada e depois da sua apresentação, que foi bastante completa, sobre o sistema educacional, e não teve nenhuma vez a citação da palavra qualidade. Nenhuma. Eu sei que depois que inventaram a dialética e a cola preta, tudo está ligado no universo, então todo mundo vai responder que aquilo que eu falei está ligado à qualidade. Tá? É verdade. Mas eu fiquei 4 anos na FINEP ouvindo
de empresários e das universidades que você tinha problema de qualidade em várias dimensões. Qualidade de quem saía formado das universidades, então, os empresários que mais reclamam, muitas vezes por uma visão mais imediatista, compreensível, mas uma inadequação do formado em relação às necessidades do mercado de trabalho. Depois, qualidade de quem entra, então o processo seletivo é um problema enorme. Só falar que é impertinente, ele passou a me boicotar. Como que eu faço para ele resumir mais? O problema de seleção é chave para inclusive discutir currículo que você quiser imaginar e tempo de duração. Por exemplo, eu participei de um debate, o Brito, que é diretor científico da FAPESP, defende ardorosamente a diminuição do tempo de formação do engenheiro. Agora, ele não quis em nenhum momento, ele diz isso, determinar uma camisa de força única para todo mundo. Se a USP tiver condições de fazer um curso em 4 anos, em 3, ela que faça. Se outra universidade ou outra faculdade aqui tem uma avaliação diferente sobre a qualidade, se uma outra faculdade universitária tiver condições de fazer um curso mais tempo, que ela faça. Então, a questão da qualidade, ela envolve essas várias dimensões, desde o aluno entrante, que nós temos um ensino médio que é uma pequena tragédia, certo? Ou uma grande, depende de como se olha, até a qualidade de quem forma, a qualidade dos professores, e das escolas, e do currículo. Então, eu estou falando isso porque eu passei 4 anos ouvindo que o principal problema da engenharia brasileira era a qualidade do engenheiro que sai formado. Eu passei 4 anos ouvindo. Se está correto ou não, é um debate. E tenho ouvido isso frequentemente, certo? Então, a minha pergunta é direta para você, se vocês levam isso em conta, porque o Saraiva falou que o problema era de regulação a partir da sua fala, certo? O viés que eu estou levantando é um pouquinho diferente. Claro que tem problema de regulação, mas tendo a achar que o problema de qualidade é chave para todas as escolas de engenharia no Brasil. Todas. Aliás, no Brasil e fora do Brasil. Só que em estágios diferentes, como a gente bem sabe. Vou passar, depois de ser impertinente, para o Luiz. Antes de passar, eu queria só responder essa questão, depois a gente vai virar, porque senão eu me atenho às outras perguntas e essa é uma questão central da palestra, tá certo? Se me permitir. Já que a gente está aqui todos tranquilos, né, sem problema de agenda e tal. Veja, Glauco, eu achei que eu falei disso o tempo todo, mas sem usar cola print, mas eu faço questão de explicitar, tá certo? Como eu falo de avaliação, eu estou falando da qualidade, tá certo? Quando eu digo que os currículos são desajustados, não é? São obesos, obtusos, as pessoas não aguentam e evadem, é por uma questão de qualidade, tá certo? E, obviamente, quando eu digo que a avaliação é censitária, ela mede o curso, mas não mede o aluno. Eu estou falando de qualidade. Não é? A avaliação até alcança o corpo docente do ponto de vista da sua formação. Mas isso não significa que ele tenha qualidade para ser professor e ter dinâmicas de aprendizado adequado. É também de qualidade. Não é? Agora, a qualidade do egresso é fruto do currículo. O currículo brasileiro não permite, a não ser por iniciativas institucionais ou iniciativas particulares e pessoais, tá certo? Egressos de grande qualidade no país. Não é? Talvez você está me permitindo explicitar isso, eu lhe agradeço. Não é? Essa é uma questão central para a mudança do currículo. É a qualidade dos egressos. Eu ia dizer uma coisa que eu notei aqui, mas depois a gente falou de outras, não é? E por isso também ajudou você a minha memória. Não é? A empregabilidade, vocês têm ideia da empregabilidade dos egressos de engenharia nesse país? Tá certo? A empregabilidade, ou seja, a utilização do currículo para o emprego, a vinculação, isso é uma outra evasão. A vinculação do currículo para a engenharia é de 16%. 16% dos egressos arrumam emprego em engenharia. Era 6,5%. No incrível trabalho feito pela Benj, virou 16%. É muito baixa. Isso é a ausência de qualidade do engenheiro formado. É a ausência de pós-trabalho? Não só, é a ausência de qualidade do engenheiro formado. Quando havia pós-trabalho, a empregabilidade era de 6%. Era de 6%. Aumentou na crise. Então, veja, nós estamos sempre falando de qualidade. Outra coisa importante para destacar,
3 coisas do currículo. Eu falei muito do geral, eu acho que é verdade, os internautas e vocês não ouviram eu dizer explicitamente. Primeiro, o currículo tende a ser flexível e tende a gerar políticas institucionais curriculares. Portanto, a instituição fica livre para organizar a partir das referências estabelecidas, entendeu? Então, não é igual o Brito disse, mas é uma coisa referenciada. Então, se alguém quiser pegar aquela referência e alterá-la, mas ainda se referenciando em tempos de duração, em tempos de hora, que caiu a hora-aula, agora é hora-atividade. Não é mais 3.600 horas-aula, são 3.600 horas-atividades, tá certo? Referenciadas. Não é? 5 anos referenciais. Não é? Se alguém quiser dar esse curso em 4 e for organizadamente, avaliadamente, qualitativamente ordenado, é um problema da política institucional. Em 3 não dá, né, eu imagino. Tá certo? Mas se alguém quiser dar em 6, está lá previsto. Mas a gente colocou 5 anos referenciais para estimular novas e ampliadas práticas pelas instituições. É uma referência para a construção da política institucional. Não é? É uma referência. Agora, qualidade vai muito além do que a gente imagina, eu acho, não é? Do ponto de vista da objetividade das coisas. Quer dizer, um docente qualitativamente apto para o curso, muitas vezes não tem a menor experiência adequada àquele curso. Então, uma outra coisa que a diretriz toca é na diversidade da experiência. Cursos de engenharia também precisam de práticos, também precisa de pessoas fora da academia, também precisa de especialistas que possam recorrer, não é, a complementações pedagógicas, etc., necessárias, mas que possam exprimir, não é, e completar a formação dos estudantes. Esse é um docente, ele não é doutor, mas tem qualidade. É importante que tenha essa qualidade. Um curso de qualidade, na minha opinião, tem que integrar pesquisa, ensino e extensão no processo, porque é um curso que não gera autonomia intelectual, não tem leitura, não tem uma forma de avaliação adequada, eu falei disso bastante, não tem qualidade. O aluno não aprende. O aluno não aprende. Pode ser um curso, não é, de imensa reputação, como o da Poli, e pode ser um curso desconhecido, como o de qualquer outra instituição. Em ambos, se o aluno não tiver um procedimento adequado, avaliativo, de envolvimento e de autonomia nesse envolvimento, de construção do aprendizado adequado, ele não aprende, ele passa de ano. Não é? As aulas expositivas permitem que ele passe de ano, mas no final ele não aprende. No final ele não vai ter o êxito profissional esperado. No final ele vai ser um egresso sem qualidade. Não é? Então, eu acho que essa questão é relevante, é importante, mas estão todas inseridas no processo da diretriz e a discussão profunda, elevando a questão para além dos dados objetivos, que, aliás, o INEP faz muito bem. Ele organiza muito bem os dados de qualidade específica, não é? Nos indicadores, todos já bastante bem estudados, etc. Não é? Mas nós temos que ir para além. Por exemplo, um curso de qualidade tem que ter projeto institucional, tem que ter agenda de formação. Não é? Um curso de qualidade tem que ter política institucional curricular, tem que avaliar essa política. Um curso de qualidade tem que ter autoavaliação profunda, senão não tem qualidade. Não é? Então, essa questão da qualidade, eu agradeço muito você ter lembrado, é estratégica, essencial, e é o foco mesmo da diretriz. O Conselho Nacional de Educação só fala nisso. Não é? Se a gente for arrumar um sinônimo para tudo que a gente fala, o sinônimo é qualidade. Só que se eu falar qualidade, ninguém vai entender, porque qualidade pode ser muitas e muitas e muitas coisas, inclusive pode ser um indicador de INEP, né, que não gera desqualificação. Só que ele é insuficiente, talvez ele é necessário, mas não é suficiente para que a gente alcance a qualidade que o país precisa. Associei também aqui o padrão de qualidade ao de efetividade, ou seja, do ganho social, ao do emprego, não é, ao do desenvolvimento do espaço econômico, de geração de novas, inovadoras possibilidades de negócios, empresas, etc. Né? E também as questões de inter e transdisciplinaridade. Você não pode ter um engenheiro que não conheça, que não tenha cultura, que não saiba escrever, tá certo? Que não saiba línguas, né? E que não possa, como diz o professor Laerte, né, conviver com a realidade, porque senão sempre o curso dele, por mais interdisciplinaridade que ele tenha, vai ser monodisciplinar. Inter e transdisciplinaridade não é variar o curso na escola, é ampliar o contato com a realidade. Não adianta fazer transdisciplinaridade se não tiver práticas reais que favoreçam esse contato. Se não tiver essa aproximação de práticas, não é, com os ambientes, não é, profissionais, etc., não adianta. A transdisciplinaridade não vale nada. É só um conjunto de partes. Portanto, isso também é qualidade. Então, obrigado pela sua impertinência. Me ajudou aqui. Professor Luiz, eu só queria pedir, como o nosso palestrante falou que
tem 48 horas para sair daqui, mas na verdade ele não tem. Eu gostaria de pedir que as pessoas fossem levemente breves. Tá bom, obrigado. Se eu puxar a saída aqui vai ser difícil. Para achar a entrada foi complicado. Luiz Bevilacqua, eu estou aqui como pesquisador visitante no IA. Cury, parabéns pela palestra, eu acho que são luzes de esperança para o futuro. Eu tinha duas perguntas que eu acho que... Uma que você não tocou, mas me parece extremamente importante para o caso de engenharia, são cursos técnicos. Aqui no Brasil, todos querem sair engenheiros com diploma universitário. No entanto, isso não é suficiente. Nós temos uma tremenda deficiência de cursos técnicos bons no Brasil, e aqueles que começam querem virar universidades logo, o que eu acho que é um erro. Então, queria comentar se isso também está dentro desse seu projeto e dessas novas iniciativas. O segundo, a de regulamentação, se não seria interessante, dado a extensão desse país e as demandas regionais que são totalmente diferentes, quer dizer, um engenheiro que se forma, um engenheiro naval para projetar barcos para a Amazônia é diferente do engenheiro naval que se forma aqui. Então, para dar apenas um exemplo, essa desregulamentação, ela atenderia também a uma maior liberdade regional nos currículos dos candidatos. Então, seriam essas duas perguntas. Eu posso fazer, tomando um pouquinho de tempo, Glauco, um pequeno comentário de coisas que você falou. Bom, vou me reter praticamente a uma só. Você falou sobre o FABC, né, que eu tive o prazer de participar do início. E até agora foi muito bem. Você falou também das ciências com fronteiras, o que vai muito mal. E por estar aqui na USP, eu quero falar, principalmente vários que estão aqui, são da Escola Politécnica, né? A UFABC é o que é hoje, porque tem doutores formados aonde? A USP e Unicamp. No entanto, a USP nunca se orgulha disso, nem a Unicamp. Nós nos orgulhamos de quem? Do MIT, de Harvard, de Stanford, etc. Poxa, é diferente, né? Inclusive, essa questão da observação do que acontece nos Estados Unidos para nós é preciso ver com cuidado, porque lá não existe Ministério da Educação. Cada estado é responsável pelo ensino superior, o que dá uma diferença brutal, né? Segundo, existe o teorema de O'Sullivan. Desculpa. Em 2017, numa reunião nos Estados Unidos, mas que reuniu vários países desenvolvidos, né? Esse do primeiro mundo, como se chama, como querem chamar. Esse senhor O'Sullivan foi perguntado sobre qual é a opinião dele do desenvolvimento das engenharias nos países que eles estão chamando catch-up economies now, as economias que correm atrás. Sabe o que ele disse? São destinadas a pequenas manufaturas, pequeninhos projetos, acompanhar o que a gente faz. Esse é como eles nos veem. Então, nós precisamos partir do princípio, como é que eles nos veem? Eles não veem como simplesmente acompanhadores de tecnologia, não geradores. Então, nós temos que cuidar do nosso próprio interesse, sabe? Eu acho que, dentro desse aspecto, o próprio MEC, a formação de engenheiro, o que nós precisamos, né? E isso aí é um problema complexo, mas que nós podemos resolver. Existem provas que isso funciona. O próximo é o Mauro. Antes do Mauro, tem uma pergunta do aluno da Unifesp, de Santos, Gelson Ribeiro dos Santos. Ele fala que, na verdade, falta muita estrutura para as atividades de inovação dentro da engenharia da Unifesp. E a questão dele é de que adianta a reformulação do ensino de engenharia se nas unidades onde o ensino ocorre não se observa, em sua maioria, uma mudança de posicionamento por parte dos professores responsáveis por essa formação. De que adianta a reformulação se não há estrutura básica para o desenvolvimento de certas habilidades do aluno? Feita a pergunta, Mauro, por favor. Bom, eu sou Mauro Zibovicius, coordenador, nesse momento, do curso de Engenharia de Produção da Poli e membro da CG, da Comissão de Graduação da Poli também. Eu teria muita coisa para comentar. Eu queria levantar o seguinte. Eu acho que nessa discussão está faltando algumas coisas, alguns personagens e algumas análises. Um personagem-chave é o sistema da corporação engenharia, que chama sistema Confea, ou Confia, como se fala, e o CREA. Onde o problema do que o Saraiva levantou, eu vejo muito mais no mundo
corporativo da engenharia do que no mundo, vamos dizer, acadêmico, da formação do engenheiro. O curso de engenharia de complexidade, por exemplo, já foi aprovado na USP. Ele tem um problema, vai ter um problema no CREA. Isso não é engenharia, não está nas 400 denominações da última de 1073, aquela resolução, não está. E agora? Então, ou o problema, o professor Lobo, que é ex-reitor da USP, trabalhou bastante no curso de engenharia de inovação, lá que tem um projeto com o IZETEC, o Sindicato dos Engenheiros e tal, também tinha problema de como é que vai chamar um engenheiro de inovação. Tem um problema muito sério com esse personagem aí nessa história, que não é pouco relevante no travamento da inovação. Outra coisa, eu acho que você falou, eu concordo que mudar o currículo, quer dizer, as diretrizes para que a gente construa um currículo interessante, efetivo, é fundamental, mas é uma condição necessária, longe de suficiente. Outras coisas que precisam ser levantadas, além desse personagem, são, por exemplo, o problema da demanda. Eu sou coordenador de um curso de engenharia de produção que, historicamente, mesmo nas recessões que o país viveu, nunca teve problema os egressos de empregabilidade. Interessante que o grupo que está listado no documento, tem 2 engenheiros de produção, que é o Vanderly e o Kavenag, que o Zancu não está listado aqui no documento mas enfim, eu acho que a gente precisa pensar o seguinte: qual é a demanda? Não tem demanda, por exemplo, para indústria 4.0 no Brasil hoje. Não tem. No documento que saiu, na matéria que saiu no Valor, se não me engano, recentemente, aí a Pirelli diz, estamos usando um exemplo e tem 20 engenheiros trabalhando lá. Os nossos engenheiros, aqui da Poli, conseguem trabalhar em 4.0 tranquilamente. Isso, eu não estou dizendo que eles são bem formados, a Poli tem um problema seríssimo de evasão, tem muitos problemas na Poli. Aliás, uma coisa que também precisa juntar nas estatísticas, que eu levantei, mas está público, as inscrições nos cursos de engenharia na FUVEST, então não só na Poli, mas Lorena, ESC, os cursos de engenharia todos caíram, as inscrições 40% de 2014 para 2018, 40% o interesse. Não é exatamente a relação candidato ou vaga, porque algumas vagas aumentaram e tal. Tem um problema com a engenharia como profissão, e a perspectiva que ela oferece. A gente precisa pensar melhor nos egressos. E eu queria saber o que os russos, do lado de lá, quer dizer, os que investem e que demandam os engenheiros, o que eles estão oferecendo também. Porque eu estou achando que a CNI e o movimento de mobilização empresarial pela engenharia, só a gente está falando. Nem a Poli falou, mas o lado formador, e começando pelo CNE e tudo mais, mas o lado da demanda, a gente está falando da oferta. E a demanda? A demanda está dizendo o quê? Quando vai ter investimento, que tipo de investimento? Eu tenho outras coisas para falar, não dá tempo, mas é preciso olhar isso. Onde a gente para, por exemplo, o que a gente caracteriza como engenheiro? Quando termina a formação e eu digo, esse cara é engenheiro, ele vai continuar estudando e exercendo a profissão e aprendendo, como o meu colega aqui, o Cardoso, já me disse há muito tempo atrás. Esses nossos alunos que a gente está formando hoje, eles vão ter uma expectativa de vida de 100 anos. Eles vão ser engenheiros pelo menos por 70 anos, ativos, produtivos. O que eu ensino para ele? Eu não vou ensinar Canvas, Scrum, as tecnologias de hoje. Eu tenho que aprender o que significa fazer isso. E a métrica, o modo de fazer, e isso, a relação com o mercado é difícil de
entender. Agora, os alunos da Poli são melhores, muito porque os que entram são os melhores, e não porque eles saem muito melhores porque nós formamos. Eu não acho isso, mas a gente tem o privilégio de receber os melhores. E eu sempre brinco, no máximo a gente não deve atrapalhar o trajeto deles. Mas a gente não está atraindo mais como atraía. E tem um problema que não é só na oferta, tem um problema na demanda também. É isso. Professor Aliede. Liede Bernucci, eu sou da Escola Politécnica, atualmente diretora. Parabéns, Cury, pela sua apresentação. Eu gostaria de levantar aqui uma questão, que é o país, na sua complexidade toda, quer dizer, é um país com uma potencialidade enorme, porém é um país pobre. Então, eu vejo a necessidade de engenheiro em várias áreas básicas, né? E aí eu vejo as escolas de engenharia atendendo, de alguma forma, essa necessidade, talvez não com toda a qualidade que a gente precisa, mas muitas oferecendo engenheiros no mercado aí com qualidade. Então, a gente precisa, vamos dizer, uma formação básica, ainda sólida, para atender uma sobrevivência digna do país. E nisso eu vejo engenheiro em muitas atuações. Do outro ponto de vista, a gente precisa da inovação, a gente precisa da indústria 4.0, a gente precisa de altíssima tecnologia. E aí eu vejo, então, são poucas instituições hoje no país que talvez possam atender a essa demanda que é de curtíssimo prazo já, né? Que a gente já está atrasado, né? E então eu não consigo desvencilhar a pesquisa, a alta pesquisa, para essa qualidade no ensino, formando engenheiros para o futuro, né? Para esse futuro próximo e para os outros 60, 70 anos, como o Mauro bem disse, né? Então, eu não acho que não é uma visão sectarista ou que você vê dois tipos de formação, mas eu acho que são instituições diferentes. E aí que eu acho que entra a importância do seu Ciências com Fronteiras, né? Não só da gente formar mestres e doutores que estão nesse ambiente, né, da alta tecnologia para depois serem multiplicadores, mas também formar gente para o mercado, né? Então, essa multiplicação interna dentro das nossas fronteiras. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Vale do Silício está na Califórnia, e não é uma coincidência você ter excelentes universidades ali na Califórnia para formar gente para o Vale do Silício. Quer dizer, não há coincidências, né? Então, como que você vê essa questão regionalista brasileira, essas instituições que são diferentes, uma formada para altíssima tecnologia, atender esse mercado, e a outra para atender essa pobreza brasileira e essa necessidade de tudo que a gente tem. Obrigada. Oi, eu sou a Júlia, eu sou aluna da Poli, então... Pode falar que ninguém vai te reprovar. Eu sou aluna da Engenharia de Produção. E acho que, primeiramente, assim, eu gostei muito de tudo isso, assim, principalmente porque é vivido, né, na minha vida, assim, eu estou no 2º ano. E eu comecei uma iniciação científica com o Laerte, no caso, que é realmente sobre a formação do engenheiro, e meio que a minha hipótese é de que a educação instrumentalizada, que a gente tem, tipo, provas e estudar para as provas, ela não é suficiente para a formação do engenheiro. Então, eu acho que entra muito no que já foi falado aqui, de que, mesmo porque você falou muito da evasão, né? Mas e os que saíram realmente formados, o que eles receberam na faculdade, como isso capacita o seu trabalho, né? E como isso é avaliado. Então, eu acho que a minha pergunta, não sei se é muito uma pergunta, mas um comentário, mas dentro de tudo que foi falado aqui, como que você, né, no CNE, enfim, para um currículo de engenheiro, como que você vai
determinar se realmente aqueles que saíram estão... O que eles estão usando no trabalho é o que eles aprenderam? Porque, por exemplo, a gente tem muito... por que você faz cálculo? Porque depois esse raciocínio vai ser útil para você. Então, quer dizer, o jeito que você aprendeu, será que foi o jeito que a faculdade te deu? Ou você ter que ter corrido atrás para aprender foi aquilo que te tornou um engenheiro? Quer dizer, como que a formação está realmente atrelada ao que o trabalho faz, ao que a pessoa está fazendo durante o trabalho dela? Eu queria saber, assim, qual a visão disso e como isso está dentro dessas coisas que a gente falou aqui. Professor Bernardo, só tem os dois inscritos, professor Bernardo e Mário Salerno. Eu gostaria de pedir, como é repeteco, que vocês fossem breves. Desculpa, Glauco, eu não sabia que não podia comentar durante a palestra, por isso que Você está perdendo tempo, meu filho. Eu sou Bernardo Andrade, eu sou professor da Engenharia Naval lá da Poli, né? Também sou coordenador do curso de Engenharia Naval e, como o Aquiles falou, também da comissão de graduação. São duas, uma pergunta que eu percebi que se tocou, esbarrou no assunto, mas que eu acho que é fundamental, depois o professor Saraiva complementou. A questão da estrutura. Quer dizer, nós estamos falando de reorganização curricular dentro de uma estrutura acadêmica, do meu ponto de vista, arcaica, né? E a observação do professor Saraiva é pertinente, porque as miríades de regras, regretas, diretrizes, você pode chamar, o Brasil, aliás, é pródigo nisso, né? Lei, decreto, sei lá o quê, acho que nunca tem país, língua no mundo com tanta coisa se referindo à regulação. A ponto de que dá para identificar em algumas regras na graduação que o seu caminho é um conjunto vazio, porque uma regra conflita com outra e você não sai do lugar, né? E a pergunta de você, do Conselho Nacional de Educação, ao propor essa nova, que você chamou de diretriz, mas eu vi que você fica querendo dizer outra coisa, não passa também por uma sugestão de que essas novas organizações, para serem efetivas, elas devem, primeiro, contar com uma reformulação mínima que seja das estruturas que nas nossas universidades, particularmente agora estou me referindo às públicas, né? É uma pergunta. E só para complementar o que o professor Messias falou, estava falando, o professor Bevilacqua também, acabou de sair um documento do MIT que fala sobre o estado da arte das práticas do ensino de engenharia no mundo. É muito interessante ler porque há vieses, como o professor Bevilacqua fala, sobre a interpretação do que o terceiro mundo, entre aspas, aí, faz a respeito do assunto. Mas chama a atenção duas coisas. Primeiro, há uma descrição muito detalhada do processo de mudança da estrutura curricular da University College em Londres, na Inglaterra, né? E o fato de não aparecer nenhuma escola de engenharia do Brasil citada no documento. Vale a pena ler. Professor Mário Salerno é o último, mas não menos importante, evidentemente, certo? Ainda mais por ser engenheiro, então é duplamente qualificado. Vai lá, Mário. É uma mesa de sociólogos, a coisa está... Você vê como o muro da engenharia está, hein? Se bem que tem falsos sociólogos na mesa, mas isso é uma outra conversa, a gente conversa depois. Não, você. Bom, gente, vamos lá. Eu sou Mário Salerno, do Observatório da Poli, né, e aqui do Observatório. O Observatório, logo que ele foi criado, em 2007, acho que ele foi criado, 2008, né? Logo depois, um dos primeiros assim, macro projetos ou macro atividades que a gente fez foi um sistema, né, um sistema de informações e análise sobre engenharia que se chama Engenharia Data, que tem um certo sucesso. Uma coisa interessante, a gente pega todas as bases de dados públicas, então a gente baixa do INEP, da RAIS, algumas coisas do IBGE, etc., e coloca tudo ali à disposição. Hoje está um pouco em crise, porque nós estamos sem financiamento e sem funcionário para trabalhar, enfim. Mas isso a gente espera resolver o mais rápido possível. E foram feitos uma série de debates, uma série de análises. Eu queria só pegar duas para você comentar um pouco.
tinha uma época que se discutia muito escassez de engenheiros no Brasil, saía no jornal e tal. É uma discussão que ainda tem pelo mundo, tem um documento alemão, tem no Japão, tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos, enfim. Tem tudo quanto é lugar que estaria havendo uma escassez de engenheiros no Brasil. A gente pegou, assim, qual é o método para discutir escassez? E fomos fazendo algumas análises, publicamos um texto, fizemos discussão e tal. O salário não crescia, a não ser na época do boom da construção de engenheiro civil, que era o salário tipo RAIS, né, o salário declarado na RAIS, era muito inferior à da média dos outros engenheiros. Então ele estava crescendo, mas de um patamar muito baixo, que é uma coisa esquisita. Mas, enfim, as vagas nos cursos de engenharia cresciam acima do crescimento das vagas de engenheiros. Então, se tinha algum problema de escassez, não era um tanto por esse lado agregado. Então, a gente foi tirando, e falou, bom, se tem escassez, ela precisa ser melhor qualificada, pode ter algumas coisas pontuais, etc. A gente foi fazer algumas entrevistas com alguns empresários. E aí veio algumas surpresas. Primeiro, a questão da qualidade, né, que é uma palavra que às vezes polissêmica, né? Mas o que eles reclamavam de qualidade? Eles reclamavam de qualidade de coisa de teoria, por incrível que pareça. Então eles fazem um discurso da prática, mas o que eles reclamam é da teoria. Eu vou explicar. Por exemplo, muitos engenheiros que eles diziam que não tinham competência matemática. Rigorosamente, a gente foi conversar com gestores de projetos, gestores de atividade de engenharia, né? Não tem competência matemática, eles não sabem método, como faz aquilo. Então, não tem teoria. Né? Não sabem projetar. Uma outra coisa que saiu das entrevistas é o seguinte, aí era crítico, mas acho que em princípio passa. Eles tinham muita dificuldade de recrutar gerente de projeto. Pessoas experientes na área de projeto. A gente fez uma análise, isso vem dos anos 80, quando teve uma formação baixíssima de engenheiros, que hoje seria os mais experientes, que gerenciariam, digamos, projetos mais complexos, ou assumiriam mais responsabilidades. Aí junta com a última coisa, que é o último tópicozinho aqui que eu vou falar, mais recentemente, a gente foi um doutorado do Bruno Araújo, lá do IPEA, a gente tem um convênio com o IPEA, o observatório com o IPEA, ele analisou algumas cortes de mais ou menos 9.500 engenheiros em períodos diferentes, que mostra claramente, é uma coisa que o Mauro falou, mas a gente sabe, que é o efeito do período na atratividade do curso de engenharia e na carreira. Quando você tem crise, a carreira vai para baixo, a atratividade cai, etc. Isso é um dado do ponto de vista tanto da oferta de emprego, como da demanda dos estudantes por ensinar engenharia, por estudar engenharia. Uma coisa esquisita, porque o cara vai se formar pelo menos 5 anos depois que ele entra, a conjuntura já mudou, mas isso influi muito em como ele se projeta no futuro. Né? Esse trabalho do Bruno, ele deu algumas coisas interessantes. Primeiro, a carreira mais vantajosa, como a gente imagina, é a carreira de gestor. Seja gestor de qualquer coisa, seja gestor de engenharia. Mas a segunda carreira mais vantajosa, numa época de crescimento, é a de engenheiro típico. Tá? Que a gente pega engenheiro típico pela RAIS. Né? Tudo baseado em RAIS, que é um problema, mas enfim. Então, mas mais de 50% dessa corte estava em atividades de engenharia típica. E, para finalizar, tem uma atividade que é o seguinte, o cara tem o primeiro emprego em engenharia, tá? Então ele sai com um contrato de trabalho de engenheiros, a CBO de engenheiro, tudo bonitinho, mas o segundo emprego dele não é mais engenheiro e ele ganha pelo menos 20%, 30% a menos, isso dá 1/4 dos engenheiros. As nossas hipóteses para explicar isso é o cara que não tem formação, não conseguiu aguentar o tranco de uma carreira de engenharia, cai para uma atividade técnica, quase todos esses estão como empregados com CBO de técnico, tá? Talvez não tenha técnico, ou se prefere um engenheiro para ser como técnico. Então tem um panorama aí da atividade de engenharia no mercado que é extremamente complexa, Eu vou voltar para fechar o que eu queria dizer. Eu tenho dúvidas
se um curso só com PBL se sustenta. Eu pratico PBL, mas eu tenho dúvidas. Só isso, eu já discuti com os caras do INSPER. A última foi com o Marco Lisboa, tem há uns 15 dias aí. Não se sustenta. Sem uma boa teoria, que você pode associar com alguma prática, mas se você não desenvolve um raciocínio matemático, um raciocínio abstrato, um raciocínio de física, que é um raciocínio sobre evento, não vai ter um bom engenheiro. Cori, estamos dependendo da sua presteza, tá? Já que a audiência não é rápida, você que seja, certo? Isso quer dizer o quê? Não entendi. Porque tem gente nos acompanhando, então é bom a gente tentar se adequar ao horário. Bom, o primeiro a falar foi o professor Bevilacqua, né? Você eu respondi. Professor Bevilacqua, a questão dos cursos técnicos é de extrema importância. Em muitas instituições, como no caso dos bacharelados interdisciplinares, isso foi resolvido, foi incluído no processo, tá certo? Como a Federal ABC fez, não é isso? E algumas outras escolas fazem, tá certo? Mas mais que curso técnico, eu entendo o seu foco, um curso capaz de produzir, eu junto com a questão da senhora, de produzir, digamos assim, egressos capazes de uma maior diversidade de atuação no campo de trabalho. Eu acho que o país precisa disso e o país precisa também de especialistas. E o país precisa também de formação capaz de inovar, tá certo? O bem econômico. O fato é que tem que haver diversidade. E a diversidade só ocorre em ambientes que têm um planejamento e projeto nacional. Tá certo? A diversidade não ocorre, não é, caçando orégano em pizza. Não dá. A diversidade só ocorre quando a gente planeja a diversidade. Tá certo? Não é qualquer curso técnico. Não é qualquer curso de CST, curso de superior de tecnologia, que são de 2 anos e meio. São cursos técnicos organizados para empregar. Não é? Para empregar mesmo. E são cursos, digamos assim, de engenheiro capazes de produzir também uma elite intelectual e uma elite profissional no país. Se a gente não produzir elite, eu estou morto, enterrado. Não é? Isso depende de diversidade. A diversidade com ciência com fronteira, com troca de experiências institucionais, não é? Com financiamento para essas experiências consigam, digamos assim, consigam ser adequadamente desfrutadas, não é? Quer dizer, é fato que muitas vezes uma boa escola como essa, não estou dizendo dessa, hein? Uma boa como essa, pode desenvolver um projeto curricular como uma escola ruim. O projeto pode ser o mesmo. As mesmas disciplinas, a mesma metodologia de sala de aula, só tem cursos diferentes. Se os cursos iguais, é a mesma coisa. Tem as mesmas disciplinas. Assim, quais são as diferenças? As diferenças são o aluno, muitas vezes a qualidade do professor, o regime de trabalho impacta a qualidade e dá diferença, e a infraestrutura impacta e dá diferença, mas o projeto curricular é o mesmo. Não é? E o que se espera com diretrizes? Espera com diretrizes que a instituição possa montar o seu projeto curricular. Não é? E não adotar, não é, referências básicas, burocraticamente instaladas, eu vou para a sua questão, que é a questão de você poder ter, de fato, um espaço onde a instituição deve ter clareza do que muda. Bom, tem novas diretrizes. Tem processos indicativos bastante complexos e flexíveis. O meu departamento não comporta com o regramento. Eu tenho que mudar. Ou tenho que mudar o regramento, ou o INEP tem que vir avaliar e dar uma nota baixa para o curso. É muito simples. Tem que ser assim. Eu estou defendendo um novo instrumento de avaliação a partir das diretrizes, que verifique isso. Porque quem mais precisa dessa avaliação depois das diretrizes é a Poli. Tá certo? É a Federal da ABC, essas precisam ser avaliadas depois, para saber o que elas estão fazendo de modelo para o país. Então, se elas, pode ser que elas não precisam fazer, pode ser que o departamento seja flexível, seja completamente arejado. Não precisa. Agora, se não for isso, tem que fazer. Não é? A própria diretriz manda que faça, porque ela indica modelos de organização curricular. Viu, Mário? E ao indicar modelos de organização curricular, não é? Ela não está, de forma alguma, admitindo uma divisão entre PBL. PBL nem é citado aqui, tá certo? O que acontece aqui é que a diretriz tem convicção, e a discussão nossa conduz a isso, que você não aprende teoria,
não é? Do jeito que se aprende hoje, em sala de aula, trancado numa sala de aula. Você não aprende. Você aprende teoria de outro jeito. Você aprende o raciocínio lógico, discutindo com os colegas, lendo pra caramba, escrevendo, apresentando problemas, dissertando sobre os problemas, tá certo? Pondo as suas questões, em seminários, em momentos digamos assim, de avaliação oral. É assim que se aprende. Com a diversidade avaliativa e com metodologias ativas. O que é metodologia ativa? Parece uma coisa de pedagogo, né? Eu falei, metodologia ativa é metodologia focada no estudante, meu Deus do céu. Só isso. É aquela que dispõe para o aprendizado. Como é que eu vou saber... Como é que chama a aluna? Júlia? Júlia. Você viu que eu estou... Como é que eu vou saber se eu aprendo ou não aprendo? Ué, durante o curso eu tenho que ter essa medida. É claro que se eu tiver só hora-aula, laboratório, hora-aula, laboratório, laboratório, laboratório. Porque o laboratório, no fundo, é uma hora-aula, né? Não tem diferença nenhuma. Certo? Se eu tiver só isso, eu não vou saber. Agora, se eu tiver um processo de avaliação diverso, se eu tiver formas diversas de aprendizado, se eu tiver a oportunidade de me aproximar ao ambiente profissional com frequência, se eu puder ter a oportunidade de testar o conhecimento teórico durante o curso e não no final, tá certo? Como se fosse uma roleta russa. Se eu pudesse, digamos assim, transformar um curso em algo mais interativo, seja por componentes, né, de requisitos profissionais e de espaços de práticas, também diversos, tá certo? Seja por questões, obviamente, de suficiência de conteúdos e de aprendizado interno a partir dos conteúdos. Agora, você não aprende conteúdo só tendo aula. Você precisa escrever, você precisa ter outros estímulos para aprender os conteúdos. Não é? A troca de ideias, a troca de trabalhos com alunos é fundamental. Essa interação não existe mais. Existe trabalho em grupo, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em abolir a sala de aula, interagir de outra forma. Não é? É claro, sempre tem que ter aula expositiva. É claro que o professor coordena as atividades práticas. É claro que há momentos necessários para exposição e explanação de pontos. Agora, isso não pode ser a totalidade do curso. Porque, senão, de fato, eu vou sair da instituição, tá certo? Sem saber se eu aprendi ou se eu não aprendi. Não é? Porque eu não testei nunca, não é, a não ser no estágio. O estágio já é a história da ostra, né, doutor Glauco? A gente sabe que a pérola verdadeira se dissolveu no vinagre. O estágio já foi. Não é? É no fim do curso. Eu quero saber o estágio no começo do curso, eu quero prática desde o começo. Isso é estimulado pelas diretrizes. Tá certo? Isso é qualificar o processo formativo. Não é? Inclusive, a prática docente. Eu vou aproveitar para falar para o aluno da Unifesp. Você tem toda a razão. É fundamental que a gente consiga professores que mudem com as diretrizes. E se eles não mudarem sozinhos, as instituições têm que dar condições para que eles mudem. Tem que fazer capacitação, requalificação. Não adianta, vai ter que fazer. A forma do relacionamento do ensino empresarial vai ter que mudar. Porque se isso não mudar, nada mais muda. Se o professor não mudar, não adianta fazer 1000 diretrizes que não vai acontecer nada. E não muda o professor só o título dele. O que muda o professor é a disposição dele de transformar-se junto com o processo de transformação institucional. Agora, a mudança do professor tem que ser um ordenamento institucional, tem que integrar a política institucional. Chama-se política institucional. Não é? Quando a gente entra numa instituição, não tem a política institucional, que fala, olha, você faz aquilo, não faz desse jeito, não dá, aquele jeito é possível. O que você acha? É participativa, é democrática, mas é política institucional. Não é isso? A diretriz, obviamente, não funcionará se esse ponto dela, inclusive, não alterar a qualificação e capacitação dos docentes. Tá certo? E aproveito para falar também, como é que chama, escuta, seu colega do lado? Mauro, aproveito para falar de duas coisas muito importantes que você tocou, tá certo? Em primeiro lugar, o sistema Confiacrea. Não é? Eu não falei porque eu optei por a gente falar um pouco da conjuntura, para a gente entender do que nós estamos falando, porque ninguém fala da conjuntura, vai no curso como se ele viesse, não é, fosse ofertado em Marte. Não é isso? Não dá. A ideia básica é o seguinte: o Confiacrea estão em permanente contato conosco. A gente vai ter uma reunião agora, inclusive o Vanderly está organizando, com o presidente do Confi, mais 12 CREAs, para que a gente consiga estabelecer um padrão de aceitabilidade dessas diretrizes. Não pode o Confiacrea querer entrar numa instituição e avaliar. Eu não concordo com isso. Eu acho que quem tem que avaliar a educação não é o Confiacrea. O Confiacrea tem que sugerir processos, não é, de incremento e tem que ajudar a gente na interface com o setor, com as práticas reais. O Confiacrea nos ajudaria muito se ele nos ajudasse a desenvolver uma metodologia de avaliação do egresso.
Isso seria fundamental. A avaliação de ingresso não é uma prova de fim de curso. Isso é um absurdo. A avaliação de ingresso é o seu êxito, os seus limites, é sistematizar o acompanhamento em sistemas na instituição. Eu, quando estava no INEP, criei um modelo de avaliação de ingresso, inclusive, como uma forma de autoavaliação, prevista no processo de avaliação nacional. A avaliação de ingresso é fundamental, e o Confecrea tem equipamentos, tem espaços, tem tecnologias, como diria minha avó, disponíveis para isso. Tá certo? E pode nos ajudar muito. Agora, o Confecrea tem que entender que o mundo está em transformação. A transformação do setor que eles representam. Não ter o curso dele, ou ter o curso dele como banido das engenharias é uma barbaridade. Isso é um ponto que nós vamos discutir profundamente, porque as diretrizes vão aumentar, a autonomia das instituições. Vai aumentar a autonomia para reordenar-se e para se recolocar, inclusive, do ponto de vista da caracterização do ordenamento do curso. Como o curso lá de Illinois, que nós vamos ver que é de engenharia médica, ou de medicina tecnológica. Tá certo? Quem vai dar o registro para um engenheiro médico? O CFM ou o CREA? Os dois. Entendeu? Então é isso, quer dizer, a gente tem que identificar que isso é essencial e fundamental, tá certo? Para a gente ter uma noção do que a DCN é capaz, para onde que ela vai, como é que ela vai e por que ela consegue alcançar esse setor. Você tocou num problema essencial, que eu também achei que falei aqui desde o começo, tá certo? Que é o problema da demanda. E aí eu volto à questão do Mário Salerno. A questão da demanda é fundamental, tá certo? Entender, por isso, não é por outro motivo que a indústria, a CNI está dentro da discussão. É claro que ela não é a demanda, mas é um passo importante em direção à demanda. Eu nunca vi isso acontecer numa diretriz curricular desde Benjamin Constant. Não é isso? Que se faz diretriz nesse país. Então, o que eu imagino é o seguinte, a demanda é importante. Mas é importante também que, com a demanda, a gente articule planejamentos e agendas. Ela não é importante só para dizer que currículo que é. É importante para identificar áreas de formação, porque eu estava no CGE, eu era assessor especial do CGE, esse senhor lembra muito bem, quando eu recebi lá para tratar do problema da ausência de engenheiros metalúrgicos no Brasil. Dramática ausência. Até recorremos à presidência da República para dizer... Eu quase chorei, O cara falou de uma maneira... Eu saí de lá achando que eu morava... no Congo. Eu falei, acabou, não tem. Congo, Congo belga. Eu falei, não é possível, Não é possível, não temos engenheiro. Não tem. O senhor tem uma ideia, nós computamos aqui 1.600 engenheiros contratados de outros países. Eu falei, de onde? Do Paraguai? Não, o senhor está trazendo... Não, porque não sei o que lá, veio daqui, veio daqui. Eu fiquei comovidíssimo com esse negócio, tá certo? Para quê? Para 5 anos depois ter sobra de vaga de cursos de engenharia metalúrgica fechando, de Minas fechando, etc. Porque é política cíclica. Ninguém olha para o futuro, o pessoal olha para o problema atual. Tá certo? É política cíclica, tá certo? Não há agenda e não há, no processo avaliativo, uma indicação. A autonomia prevalece, mas eu tenho que dar uma indicação. Olha, estudos recentes demonstram que daqui a 10 anos, que engenheiro eu vou precisar? Todo país do mundo faz isso, inclusive os mais desenvolvidos. Tá certo? E fazem isso com o apoio das instituições. Aqui, nem a instituição e nem o país faz. Aqui abre-se curso, como eu falei, como se joga orégano em pizza. Não, abre curso de engenharia. Em Minas, vamos abrir uns 4 de Minas, aumenta 10 vezes a vaga, porque estou vendo que vai dar negócios. Tá certo? E as universidades públicas, conservadoramente, ou entram de maneira tímida e errática nesse processo, ou não entram, o que prejudica todo mundo. Então fica uma conversa completamente desorientada e desorganizada. Porque você vai numa universidade federal dizer que tem que abrir curso de engenharia nessa área, o cara vai te socar fora a chutes e pontapés, dizendo que ali ninguém manda, porque ali é autônomo. Vem aqui um burocrata do Estado dizer para onde é que eu tenho que me expandir. Quer dizer, mas não é assim que faz planejamento. Tem seminários, tem estudo, tem que ter um projeto institucional que inclua a agenda e o planejamento. E construção de agenda, sabe-se como faz, não é? Sabe-se como faz? Se a universidade não tiver profissional, tem um monte de gente aí formada no Unicamp capaz de fazer agenda. Sociólogos, muitos. Então, acho que essa é a questão. Tem que se entender a demanda. Agora, não podemos nem nos subordinar a uma aparente demanda e nem acusar as escolas disso, tá certo? E nem desconsiderar que a escola é capaz de gerar demanda, que uma boa oferta é capaz de gerar uma boa demanda. Esse é um outro aspecto que é fundamental, está em curso.
Não é? Por isso, eu acho que é isso. Nós temos que ter diversidade. As diretrizes, como diz o Glauco, visam, sobretudo, a qualidade, mas a qualidade é a partir desses instrumentos. A qualidade é a partir do protagonismo do estudante, das flexibilidades todas, das autonomias e dos projetos nacionais. Uma instituição que fizer o seu projeto nacional a partir da diretriz e chegar a conclusões próprias, diversas das outras, tem que ser respeitada. A avaliação nesse país uniformizou a educação superior. Uniformizou. Todo mundo faz o mesmo projeto pedagógico curricular. De medo que o curso não seja reconhecido. Vocês não têm esse problema porque é do Conselho Estadual. Mas vocês devem saber desse problema. Não é? Não, eu estou com recurso no CNE, que eu relato, de 5 federais que não tiveram seus cursos reconhecidos porque inovaram. Você imagina? E sabe qual foi a medida do Ministério da Educação? Cortar a autonomia naquele curso. Um curso de agronomia no Pará, ciências agrárias. Teve decretado core autonomia porque tirou 2 no processo de recredenciamento, de renovação de reconhecimento do curso. Não é? Então, veja, não é assim que funciona. Todo mundo vai ter que se entender. Por isso que eu disse, vai ter todo mundo. O CNE é um ator essencial. O MEC e suas agências são fundamentais. As universidades, agora nós vamos ter que conversar sobre isso. Não dá mais para a gente fazer uma diretriz como se fosse um espasmo da política. A diretriz é um eixo da política, não é? Que deve coordenar outras ações, inclusive a pesquisa. Como a gente está falando na CAPES. A CAPES avalia a pós-graduação, mas não avalia a pesquisa. Quem avalia a pesquisa? Minha tia? Quem avalia a pesquisa no Brasil? Ninguém avalia a pesquisa no Brasil. Não tem uma agenda, é tudo no acaso. Fizemos muito, estamos qualificados, a CAPES faz um excelente trabalho, o INEP é maravilhoso, mas agora a gente tem que pegar os problemas e superá-los, porque senão nós não vamos avançar. E se a pesquisa não é avaliada, não há noção institucionalizada dela. Se não há noção institucionalizada na pesquisa, onde 90% dos professores são pesquisadores, o que dizer da graduação? Se na pesquisa que eu estou envolvido eu não tenho noção, não tenho vinculação institucional, não tenho institucionalidade definida e apropriada, o que dizer da graduação? Muito obrigado. Muito obrigado.